Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando entendemos que a falta de Deus é o problema, Jesus se torna a única solução. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Os nossos sentimentos, eles acusam a presença ou a ausência de Deus. E o Senhor, Ele vive com aqueles que querem viver com Ele. Quantas vezes por dia você ora? Qual tipo de música você escuta? Quando você tem algum tipo de problema, você busca o Google ou busca a Bíblia? Você sabe quando Deus está falando com você? Quando algo acontece, a culpa é sua ou das pessoas? Você acredita que se você tivesse mais dinheiro, os teus sentimentos seriam diferentes? Você acredita que se você tivesse encontrado alguém, os teus sentimentos seriam diferentes? Você acredita que se tivesse acontecido aquilo exatamente que você queria, os teus sentimentos seriam diferentes? Você acredita que o amor é uma pessoa, uma situação ou o próprio Deus? Então, baseado nos nossos sentimentos, a busca pela nossa vida vai se tornar algo. E a infelicidade que existe dentro de nós incomoda todos os dias. Mas quem tem coragem de olhar para dentro de si e dizer: olha, o pecado tomou conta de mim. A vida que eu vivo hoje, ela não agrada a Deus. Não agrada nem os meus pais, nem os meus familiares, não agrada ninguém. E também não me agrada. Mas quem pode reconhecer o pecado quando está tomado pelo orgulho? Quem pode amar o próximo quando não consegue amar a si mesmo e nem amar a Deus? Ninguém pode fazer essas coisas. E no desespero, ao invés de buscar o Senhor, porque eu sei que o meu problema é espiritual, eu busco as pessoas. E assim, dão nome ao pecado como um transtorno. E tentam o tempo todo não curar a minha doença, mas controlar a minha mente, que já não cabe mais dentro de mim. Quando eu canso de pensar, eu começo a comer. Quando eu canso de fazer, eu começo a beber. E quando eu já não acho mais solução, eu tento buscar prazer e satisfação nas coisas do mundo. E assim a minha vida é isso. Acordar, trabalhar, comer, questionar e só. Pessoas vêm, pessoas vão, e é sempre o mesmo vazio e a mesma solidão. Se a gente vai lá em Isaías 64, versículos 5 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim: Tu aceitas o que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu escondeste de nós e nos abandonastes. Então Isaías era um profeta do Senhor. E quando você lê o Novo Testamento, se você lê Isaías, você vai ver que diversas coisas que aconteceram com Jesus, Isaías disse exatamente como seriam 700 anos antes. Tudo que Deus faz, Ele fala antes de acontecer, para quando acontecer você vê que foi Deus quem disse. Quando Deus fala, você pode desconfiar ou não, pode aceitar ou não, mas uma coisa é fato: elas vão acontecer. O nosso medo, ele não impede que nada aconteça. A minha ansiedade, ela não acelera o tempo.
Eu querer ficar falando com as pessoas não muda o que vai acontecer. Você ter a razão ou não ter, você achar certo ou não, não importa. Nós estamos aqui para viver os planos de Deus e para fazer a vontade dele e não o nosso. E essa falta de alinhamento, ela tem um custo. A questão é, hoje você serve a quem? Serve a Deus ou serve ao diabo? O servir a você mesmo, ele não existe. Se você busca os seus próprios interesses, os teus interesses são os interesses do diabo. Você faz o que Deus diz ou faz o que você quer? Você faz as coisas segundo a palavra ou faz exatamente aquilo que está na tua cabeça? Só que a questão é, quando deita na tua cama, você dorme? Você tem dificuldade em confiar nas pessoas? Você acha que sempre alguém está te enganando ou está mentindo? Você é pessimista ou é otimista? Como você vê, o copo meio cheio ou meio vazio? Tudo isso não reflete o que nós somos, mas a carga espiritual que nós temos e o quanto tempo nós gastamos com a palavra de Deus. Deus, ele precisa nos aceitar, mas eu preciso entender que eu tenho um problema, que o pecado, ele é um problema, que a forma que eu vivi é um problema, que as coisas que eu faço são um problema. Tu aceitas os que fazem com prazer. Quando você vai na igreja, você vai por obrigação? Puxa, que droga, agora eu tenho que ir lá, eu queria tanto estar fazendo outra coisa. Você tem um coração dividido? Que você está lendo a palavra de Deus, mas está lá pensando no que está acontecendo? Ou não, aquilo te dá prazer. Eu não acordo antes, porque para mim é um sacrifício. Eu acordo porque eu tenho prazer. Gravar esse devocional me dá prazer. Ler a palavra de Deus me dá prazer. Falar de Jesus Cristo me dá prazer. Eu não prego por obrigação. Eu não prego para ter um cargo. Eu não prego porque eu tenho um sonho. Eu prego porque o amor de Deus me resgatou do meio da escuridão. Eu prego porque essa é a vontade de Deus e não a minha. Porque tudo que nós fazemos sem Deus, com o tempo cansa. Por isso que nós desistimos no meio do caminho de tantas coisas. Porque a gente percebeu logo no começo que não valia a pena. Por isso que nós temos muitos começos e não temos nenhum final. Nós temos muitas vontades, mas todas passam ao longo do caminho. Então Deus, ele precisa me aceitar. Não é porque eu oro, ó Senhor, ó Pai Nosso, ó Mãezinha, ó não sei o que, repetitivamente. Eu tenho prazer nisso? Isso é o meu prazer, isso está trazendo sabedoria, está mudando a minha vontade, está mudando os meus sentimentos? Porque antes eu tinha depressão e hoje eu não tenho mais. Antes eu tinha tristeza e hoje eu não tenho mais. Antes eu tinha diversas doenças que somatizavam no meu corpo pelo pecado e hoje eu não tenho mais. Se lá atrás, ao invés de buscar Jesus, eu tivesse buscado as pessoas, eu estaria sendo medicado até hoje. Até hoje. Porque é comum. Eu faço faz tempo, nem sei porquê. Fui lá e mudou a dose agora. Não, agora tem um mais moderno. E continua nisso. Não consegue pensar, não consegue falar, não consegue raciocinar, não consegue sentir. Reage ainda como uma criança. Qualquer coisa que sai fora do lugar se descontrola. E aí, mais um remedinho para conseguir controlar o quê? A doença ou o pecado? O transtorno ou a falta de intimidade com Deus? Nós temos que começar a entender. Alguém está mentindo. Porque se ele fosse tão necessário quanto é hoje, até antes de existir a ciência que nós conhecemos hoje, como que as pessoas conseguiam viver? Jesus, quando ele passava e encontrava os demoniados, e aí, será que ele já está todo mundo levando para o médico? Já está sentado num psicólogo? Vamos começar a entender as coisas. Você crê em quê? Quem escreveu o que a gente coloca? A nossa literatura foi cristão que escreveu ou foi pagão? Foi gente que queria te convencer para ganhar um dinheirinho? Porque você leva golpe até em curso, comprando coisas que você acha. Não, ele está me ensinando que eu comprei um curso, eu vou ficar rico, porque olha como ele é rico. Você é pouco invejoso? Cara, é muito louco isso. Você olhar o que os outros são e achar que Deus me fez para isso. Não, porque eu quero ser um trader. Não, porque eu quero ser um influenciador. Não, porque eu quero ser... Cara, você não é nada. E nunca vai ser nada. E aquela pessoa que está te vendo no curso não é nada. Nós passamos a ser quando o Senhor vive dentro de nós. Só que você acha que por um pouco de dinheiro, pecado não vai existir?
Por um pouco de dinheiro, não importa, não precisa de Deus. Por um pouco de dinheiro, todas as coisas. E o custo espiritual disso? E depois? Como que vai ser? Será que pagar a academia treina o meu corpo? Treina a minha mente? Será que tira a compulsão? Vou lá e faço uma bariátrica? Será que resolve o problema? Se o problema é a minha mente, que come de forma compulsiva? Será que a vaidade vai trazer de volta aquilo que eu nunca tive, que foi um relacionamento com Deus? Os que lembram de viver com acordo com a tua vontade. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito. Então, para que eu possa ser aceito por Deus, eu preciso fazer com prazer aquilo que Ele coloca dentro da minha mente. Os que lembram. Olha a palavra aqui, lembrar. Eu preciso lembrar de Deus. Quando eu abro a Bíblia dentro da minha casa para ler, eu estou lembrando de Deus. Quando eu escuto o devocional, eu estou lembrando de Deus. Quando eu escuto louvores, eu estou lembrando de Deus. Quando eu estou orando, eu estou lembrando de Deus. Quando eu vou na igreja, eu estou lembrando de Deus. Agora, qual você faz mais? Ir na igreja? E mesmo que você quisesse morar lá dentro, você não conseguiria, porque elas abrem por um período exatamente muito curto, ou fazer todas essas outras coisas na sua casa. O que te faria mostrar que você lembraria mais de Deus? E a gente está encantado, que a igreja. Sim, graças a Deus eu não tenho igreja, nem quero ter igreja e nem quero participar de igreja nenhuma. Eu sou cristão, eu amo Jesus Cristo, o Espírito Santo, eu sou o templo do Senhor, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei, e é ali que eu estou também. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Mas a primeira coisa que eu faria, se eu fosse da igreja, eu daria uma Bíblia para as pessoas. A primeira coisa que eu daria um testemunho às pessoas. Um testemunho, não só eu, mas todos que lá frequentam. Porque alguma coisa tem de errado. Aonde Jesus passava, todo mundo era curado. Os endemoniados, os doentes, os leprosos e tudo aquilo que tinha era curado. E hoje temos uma igreja que precisa pôr luzes, trazer entretenimento, pôr gente bonita, se amoldar ao mundo que nós vivemos. Pintamos as paredes de preta. Senão os jovens não vêm. Eu não busco Jesus pela cor da parede, pela música, nem nada. Tanto que isso se tornou insuportável. Eu não suporto estar nesse lugar. Eu não suporto esse meio. Porque ele é gospel, ele não é cristão. Não está referente à palavra de Deus, está referente ao coração do homem. Porque precisa se pagar a estrutura. Até o batismo é pago. Não, mas é só a camiseta. Não, é só... Sempre tem uma desculpa quando faz errado. Podia estar pondo em qualquer lugar, não ia mudar nada, não é a presença do Espírito Santo, precisa ser filmado, precisa ser documentado, precisa ser, olha aqui o que eu fiz, eu preciso mostrar, eu preciso engajar. Olha, a minha igreja batizou 2.000 pessoas. E Paulo, quando falava, ele falou, olha, pelo que eu me lembro, acho que eu batizei algumas poucas pessoas. E Paulo se tornou irrelevante por causa disso. Não é a quantidade, quantidade é vaidade. Ter mais do que eu preciso é vaidade. Ter mais do que é necessário é vaidade. Então eu tenho que lembrar de viver de acordo com a vontade de quem? De Deus, para poder ser aceito. Tu estavas irados conosco. Eu tenho que reconhecer que os meus sentimentos estavam mostrando o descontentamento de Deus. E ao invés de eu procurar dar um jeitinho, tomando um remédio para não sentir o pecado, eu olhei e falei, puxa, eu pisei na bola com Deus. E sabe como eu reconheci isso? Lendo a palavra de Deus, porque ali eu descobri o que agrada e o que desagrada a Deus. Mas nós continuamos a pecar. Os meus sentimentos estavam acusando que tudo estava errado e eu continuei a fazer tudo errado. Coloquei as minhas esperanças nas coisas erradas e continuei. E os anos passaram e os relacionamentos acabaram e os trabalhos foram trocados e o dinheiro foi gasto e as dívidas chegaram e os vícios e tudo, até que eu cheguei no ponto que eu já não tenho mais ponto. Até que eu bati lá no fundo do poço. E eu já não tenho mais nada. Porque eu percebi que tudo que eu tinha era nada. Nada. A gente percebe a falta de intimidade quando a gente precisa orar e não sabe o que é orar.
Acha que repetir as palavras porque o santo fulano de não sei de onde disse, como dizia não sei quem, Cara, eu só conheço as palavras de Jesus Cristo. O que os homens disseram inspirados por Cristo pouco me importa. Cada um de nós precisa ter a sua história com o Senhor, e a história dos outros não nos cabe e não nos serve. Só seremos salvos se nós andarmos nos caminhos antigos, voltar para a base. Sempre que os meus sentimentos eles começam a sair fora do que para mim hoje é o padrão. Antes o padrão era a depressão, era a tristeza, era a angústia, era a ansiedade. Esse não é o padrão. Eu volto para a base. Você sabe qual é a minha base? Jesus. Sabe como eu chego na minha base? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores, que é o que eu falo para vocês fazer todos os dias. Essa é a base. Se você tiver uma base forte, pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir o que for, e elas vão vir, mas não tem problema. Pode vir a notícia, pode vir a conversa desagradável, pode vir o que for. Pode todo mundo te abandonar, pode todo mundo te julgar, mas Deus vai estar lá junto de você. Deus vai estar lá junto de você. Agora a questão é, nós continuamos a pecar e nós só seremos salvos se nós pararmos e começarmos a andar no caminho certo. Todos nós nos tornamos impuros. Todos, tá vendo aqui? Todos. Nascemos, permanecemos e ficamos. Se você não busca o Senhor todos os dias, você não vai ser aceito por Ele, porque foi exatamente o que a passagem de cima estava escrito. E você acha que você impuro vai encontrar alguém impura, ou você acha que alguém impuro vai encontrar alguém que seja a bênção de Deus? Não vai. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Sabe aquele paninho sujo que você fica esfregando as coisas tentando tirar a sujeira? O trapo é isso, ele tira a sujeira de algum lugar e vai daqui a um pouco sujo de novo. As nossas boas ações, não existe nada de bom em nós. Nada. Somos como folhas secas. Consegue visualizar? O tiozinho acorda, a tiazinha de manhã para ficar varrendo a calçada, aquelas folhinhas. Você junta. Se bate um vento, o que acontece? Elas espalham. Aquilo somos nós. Aquela folha que se você pisar, ela estrala e quebra e faz barulho. Será que nós fazemos barulho? Será que nós reclamamos pouco? Tem pessoas que se especializaram em sentar e ouvir as nossas reclamações. E eu pago por isso, viu? E os nossos pecados como uma ventania. Então olha quantos pensamentos não existem dentro da sua cabeça. E aquilo tá ali, aquele turbilhão, jogando você para todos os lados. E nos carregam para longe. Não há ninguém que ore. Isso é palavra. Não há ninguém que ore. E esse povo, eles estavam no exílio. Eles já tinham recebido uma condenação pela vida que eles viviam. E eu não preciso tirar fisicamente as coisas de perto de mim para o inferno viver dentro de mim, para minhas palavras refletirem tudo aquilo que Deus não ensinou. Será que você vai aguentar mais quantos anos assim? Essa é a pergunta. E aí, você já não tem mais experiência, você casou, você teve filho, você está com dinheiro, você está com isso. Você vai chegar uma hora que você vai sentar e vai olhar e vai falar, caramba, tem alguma coisa que ainda está errada. Porque parece que eu fiz tudo o que eu achei que tinha que fazer e aquele sentimento ainda ele estava lá. E aí coloca a ganância dentro do coração do homem. E a ânsia de ter o que não tem, ele esquece tudo aquilo que ele tem. E aí ele se perde no meio. E começa a tentar viver aquilo que ele não viveu lá atrás, porque ele achou que o problema lá atrás é que ele era jovem e não tinha dinheiro. Hoje ele é velho e talvez tenha um pouco e tenta viver com os mais jovens de novo. E vive nisso. Como se a vida fosse só isso. Como se a vida fosse um comprimido azul que você toma. Porque o teu corpo já não tem mais aquilo que ele deveria ter. Fosse um comprimido que você toma enquanto Deus está tentando conversar com você à noite. Mas não, você não quer saber. Como se fosse algo que você coloca na tua barriga, porque a tua mente não consegue parar de comer. E assim a gente vai indo. Não há ninguém que ore, ninguém que procure a tua ajuda. Procura a ajuda dos homens, né? Por causa dos nossos pecados, tu escondeste de nós e nos abandonastes. Deus, ele não se escondeu de nós. Nós que não chamamos ele. Nós que não oramos, nós que não aprendemos com a palavra, mas com as pessoas. Nós que temos a incapacidade de reconhecer Jesus.
Sabe qual é a melhor tradução ou versão da Bíblia que existe? Tanto faz. Mas aquela que você consegue ler e entender e aceitar e perceber é a melhor que tem. Quando nós oferecemos a oportunidade, é justamente por isso, para que você possa reconhecer o teu pecado. Nós não estamos conhecendo a palavra, nós estamos conhecendo a nós mesmos. Se a gente vai lá em Isaías 65, versículo 13, 14, 16 e 24, a palavra ela diz assim: Portanto, o Senhor Deus diz: aqueles que me servem terão comida e bebida, mas vocês passarão fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão, cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza e chorarão com o coração cheio de angústia. O Senhor Deus diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram. Eu também não lembrarei mais delas. Antes mesmo que clamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Então, Isaías, no próximo capítulo, Deus ele entra na parada. Ele entra ali e começa a conversar com o povo, porque o povo reconheceu, o povo orou confessando os seus pecados. Eu reconheço que tudo aquilo que eu fiz foi errado. Eu reconheço que eu busquei as minhas vontades e não as suas. Eu reconheço que eu coloquei as minhas esperanças nas coisas e não no Senhor. Eu reconheço que eu não pedi a sua ajuda, mas me humilhei para ter a ajuda das pessoas. E aqui nós precisamos entender que a graça de Deus ela é a satisfação. Porque se eu não consigo estar satisfeito, como eu posso agradecer? E a satisfação está dentro da nossa alma, está dentro da nossa cabeça. A satisfação não é o a mais, não é o a mais, não é dormir com mais, não é comer com mais, não é o lugar que se come, não é com quem que se come, não é nada disso. Satisfação é a presença do próprio Deus aonde nós estamos. Portanto, o Senhor Deus diz. E como Deus está dizendo isso através de Isaías? Deus, ele usa as pessoas. Ontem nós falamos sobre a vida de Jeremias e como Deus usou ele. No começo, Jeremias arrumou uma desculpinha, né? Ah, Deus, eu sou muito jovem. Ah, Deus, eu não sei o que eu vou falar. Ah, Deus. Você pode fazer isso? Pode. Só que os teus sentimentos vão ficar totalmente descontrolados. Totalmente descontrolados. Porque toda doença ela tem um fim, ela tem uma cura. Tem coisas que não. Tem coisas que estão dentro de nós e elas vão se modificando. Elas vão passando. Aqueles que me servem terão comida e bebida. Essa comida e bebida, ela é tanto da física quanto da espiritual. Porque se você olhar só comida e bebida, você já pode estar pensando, poxa, mas eu vou poder ir no supermercado e comprar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. E aqui tem um problema. Talvez você ache que a quantidade ele vai fazer a diferença. Ela não faz a diferença. Se eu estou satisfeito, eu estou satisfeito. Comer a mais só vai me trazer um problema que eu não tenho. Só vai mudar as coisas que não precisariam. Então a satisfação que nós temos é porque aqueles que me servem. Por isso que Jesus fala, quem beber dessa água nunca mais terá sede. São coisas que são necessárias, são coisas que são diárias, são coisas que nós procuramos. Então eu preciso servir a Deus para que eu tenha satisfação, para que eu tenha comida e bebida. Jesus, ele fala sobre isso. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E ele está falando sobre que coisas? Sobre o que comer, sobre o que vestir e sobre o que beber. Agora, e se eu não for servo de Deus, o que vai acontecer? Mas vocês passarão fome e sede. Se eu sirvo a Deus, eu tenho comida e bebida, satisfação. Se eu não sirvo a Deus, eu não tenho nenhuma dessas coisas. Ah, mas eu trabalho. Você pode trabalhar, você pode conquistar, você pode comer, você pode fazer tudo. Você só não vai ter satisfação.
tudo que Deus propõe você consegue através do dinheiro, mas a satisfação você não vai ter. Por isso que tem pessoas que elas acabam se drogando para sentir o quê? Satisfação. É a droga do prazer, é a alucinação, é não sei o quê. Então assim, ele olha o que ele não tem e tenta encontrar nas coisas do mundo. E aí ele vai lá e paga e pau. Aí fica ali, naquele período de tempo, a mente dele tá ali domada. Que gostosinho, bibibi. Passa o efeito daquela bad. Você olha, a pessoa tá com aquela cara que tá mordendo calcanhar de sandália de borracha. Narizão escorrendo, olhão vidrado, e é só isso. Você olha, a pessoa tá sempre estriquinada. E ela não precisa usar droga. Pode tomar remédio também para estar exatamente desse jeito. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Isso não está dizendo sobre o que acontece fora. Porque Jesus ele falava, nesse mundo vocês vão sofrer perseguições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós somos felizes não pelo que acontece, mas pelo Senhor tá conosco. E os outros são humilhados, se humilham para todo mundo. Ama e chora. Olha a quantidade dessas músicas nossas, presta atenção nas letras, é muita humilhação, essa é muito capacho. Porque eu não vivo sem. Essa era a mulher que tinha. Esse era o cara. Esse era isso. Não era nada. Não era nada. Você olha aquilo ali, pelo amor de Deus, é só gente sofrendo. Só se humilhando. Eles cantarão cheios de alegria. Cantar, louvar, felicidade. Não falarão mal dos outros, não julgarão as pessoas, estarão satisfeitos com as coisas que ele tem, sempre agradecendo a Deus, sempre ajudando ao Senhor, sempre servindo. E os outros chorarão com o coração cheio de angústia e gemerão de tristeza. É o Gabriel do Antigo Testamento aqui. Eu gosto de olhar minha vida quando eu não tinha Jesus e quando Jesus chegou nela. Eu vivia no Antigo Testamento, hoje eu vivo no Novo. Você tem um Antigo Testamento ou o teu Antigo Testamento não tem passado? O Cristo ele não vem. Você vai ter que ser crucificado lá na frente por todos os pecados. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem ama mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim não é digno de mim. E aí? Gemerão de tristeza. É por servir a Deus ou por desobedecer a Deus? Aí você tá aí gemendo de tristeza por desobedecer a Deus e vai lá e toma um remédio. Bebe, procura as coisas. E aí? Será que tem alguma coisa que estamos tentando dar um jeitinho no pecado? Será que vai dar certo? Será que dá certo ou não? Porque para mim não foi nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de tratamento. Jesus, quando ele foi colocado no lugar, que é o lugar de honra, que ele precisa ter o primeiro lugar da nossa vida, dos nossos pensamentos, de tudo. Eu tô pregando loucura ou tá escrito? Mas vocês gemerão de tristeza. Tem costume de chorar? Tá triste? Com o coração cheio de angústia. Sente angústia? Tá vendo que tá tudo espiritual. A mente está controlada, onde estão os teus pensamentos, como você faz. Mas e se eu me arrepender? O que vai acontecer com o meu passado? Zero? Não sei. O Senhor diz ao seu povo, vocês esquecerão as desgraças que sofreram. Graça, presença de Deus. Desgraça, ausência de Deus. Vocês vão esquecer. Quando eu olho tudo lá atrás que eu sofri, eu só tenho a real dimensão graças às poesias que eu escrevia. Porque só tinha sofrimento, dor e reclamação. Então eu olho aquela pessoa e eu não consigo conectar o do Velho Testamento com o Novo Testamento. É totalmente diferente. E você vai chegar nesse ponto, desde que você se arrependa dos teus pecados. E eu também não lembrarei mais dela. Então as desgraças que vocês sofreram, vocês não vão mais lembrar. Se eu não lembro, eu não sinto, porque eu só sinto o que eu penso. Por que o remédio trata da capacidade cognitiva? Por que ele vai lá e não deixa a pessoa pensar? Para que ela não possa sentir. Passa o efeito, volta a pensar, volta a sentir, o pecado está lá, culpa acusando. Procuro Jesus, confesso os meus pecados, reconheço, leio a palavra de Deus. Não tem como você passar por esse processo se você anda dopado e não pensa. Como eu posso sentir Deus conversando comigo? Antes mesmo que chamem, eu os atenderei. Você sabe por quê?
Porque uma vida cheia do Espírito Santo, ele está nos nossos pensamentos. Eu não preciso ficar orando. Se eu tenho buscado Deus o tempo inteiro, por isso que ele fala, antes de chamar eu já te atenderei. Ele está na nossa mente. Eu não preciso chamar ele para perto, porque ele já está perto. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Porque ele está dentro da nossa mente. Tá percebendo? Antes a gente precisava falar para buscar respostas. Hoje as respostas elas já estão dentro de nós. Elas já participam dos nossos pensamentos, elas fazem parte do nosso coração. Por isso que nós conversamos ontem, que o primeiro pensamento que tiver você reage, porque é Deus falando. Palavra. Só que se você nunca viveu essa experiência, nunca passou por nada do que eu tô te falando, você vai olhar e falar assim, não é possível, não, isso não é assim. É o que está escrito. É o que está escrito. Exatamente o que está escrito. Só que você só vai acreditar se você vivenciar. Você só vai ter fé se você ler a palavra de Deus todos os dias. Não é só nos momentos de dificuldade, é todos os dias. Você precisa servir a Deus para que você coma e beba e se sinta satisfeito. Amém? Quando entendemos que a falta de Deus é o problema, Jesus se torna o quê? A única solução. É o único remédio que pode dar certo. É a única coisa que pode preencher a nossa alma, curar o nosso coração ferido, tirar de gente todos esses sentimentos. É o único. Que o Senhor ele possa realmente nos perdoar. Que Deus ele tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade. Vai pensando na tua vida e quantas vezes Deus não colocou dentro do teu coração que deveria ser feito e você simplesmente ignorou e foi seguindo, porque você achou que o problema sempre era outro. Sempre focou na experiência do que os outros poderiam achar, sempre focou na experiência do que os outros iriam pensar, mas nunca parou para olhar que o que estava faltando era o Senhor dentro do teu coração, que você diminuía o poder do Senhor, que você diminuía tudo aquilo que o Senhor conversava com você. E tá tudo bem, porque no passado vai ficar, no Antigo Testamento, tudo aquilo que nós fizemos, mas existe uma vida que ela está intacta ao lado do Senhor. E o mais importante, a salvação e a eternidade em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.